Queridos e amados irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe. Você está aqui ouvindo o nosso podcast através do Spotify e do YouTube no canal Pastor Henrique Reis e também através das nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Toda semana colocamos no ar um subsídio da Escola Bíblica Dominical para auxiliar professores e alunos. Nós estamos tratando aqui sobre a classe dos juvenis que os alunos têm entre 15 e 17 anos, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ou seja, nós usamos a revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Neste quarto trimestre de 2023, nós estamos usando a matéria chamada Espírito Santo, Deus presente entre nós. E a próxima aula será a aula de número 8, que o tema é o batismo no Espírito Santo. E a base, o texto áureo, está em Lucas 24:49, que diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós temos duas leituras bíblicas em classe, ou melhor, 3 textos de leituras bíblicas em classe. O primeiro texto é de Joel, capítulo 2, 28 a 32. O segundo texto é Atos 1, 7 até o 8. E o terceiro texto, Atos 2, do 16 ao 18. Então vamos ler o livro do profeta Joel, capítulo 2, 28 a 32. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8. Diz assim: E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E então Jesus diz, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Agora, Atos, capítulo 2, versículos 16 até o 18. Mas isto é o que fora dito pelo profeta Joel, que diz, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. Muito bem, hoje nós vamos falar de um tema que para nós pentecostais é um tema muito caro, muito importante, é um tema fundamental, que é o tema do batismo no Espírito Santo. E como nós cremos? Nós cremos que o cristão, quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, ele é convencido pelo Espírito e preenchido pelo Espírito. E esse preenchimento inicial que ele tem na vida é chamado de selo, ou seja, na conversão, quanto à sua relação com o Espírito Santo, o cristão ele é selado pelo Espírito, conforme está aqui, em Efésios 1:13. Vamos abrir aqui, Efésios 1:13, para que você possa ver esse texto e perceber esse selo. Em quem também vós estáis,
vocês estão, Paulo está falando para a igreja, depois que ouviram a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação. Quer dizer, vocês estão nele depois que vocês ouviram o evangelho e a palavra da salvação. E tendes crido em Cristo. Agora que vocês estão nele, que vocês ouviram o evangelho, que vocês receberam a palavra da verdade, que vocês estão salvos, Paulo vai dizer, fostes então selados com o espírito da promessa. Então veja que em Efésios 1:13 diz que o crente, ele é selado pelo espírito da promessa, ok? Agora, olha só, Efésios 4:30, Paulo vai falar sobre isso aí. Diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Então, como nós pentecostais interpretamos? Nós interpretamos que quando o indivíduo aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, naquele momento, o Espírito Santo passa a habitar no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu interior. O Espírito habita nele. E esse habitar do Espírito no indivíduo é chamado por Paulo de selo, ou seja, o indivíduo é selado pelo Espírito Santo de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo passa a habitar dentro desse indivíduo. E o Espírito vai produzir muitas obras gloriosas ali. Uma das obras é a regeneração total, outra obra é o fruto do Espírito, outra obra é a santificação, outra obra é o fortalecimento para permanecer, outra obra é tornar esse cristão profínquo, no sentido de fazê-lo permanecer arraigado realmente no Evangelho. Então ele é selado no Espírito. Tem uma obra que eu acho muito linda que o Espírito faz na nossa vida como cristãos, depois que nós aceitamos Jesus, que é aquela de Romanos 1:16, que Paulo vai dizer que é o Espírito de Deus dentro do nosso espírito que comunica que somos filhos de Deus. Quer dizer, ele que vai atestar essa adoção, essa filiação, que agora que nós temos essa nova natureza, né? E vai também nos levar a uma nova vida em Cristo. Tudo isso o Espírito Santo é que vai fazer. E o Espírito Santo faz isso em todo crente que é selado. E nós somos selados na conversão. Tem um texto que Paulo vai falar, escrevendo aos irmãos de Corinto, que é um texto muito relevante, que nós também entendemos que esse texto tem a ver com este selo, que é 1 Coríntios 12, versículo 13, que diz assim, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, que é a igreja, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido do Espírito. Então, quando é que a gente é batizado no Espírito num primeiro momento, e quando que a gente bebe do Espírito? Na conversão. Então, na conversão, nós somos batizados em um Espírito, ou seja, nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence e nos sela. Esse batismo aqui tem a ver com a conversão, tem a ver com ser selado. E batismo aqui é a palavra baptismo, quer dizer imersão. Nós somos imersos no Espírito e nós bebemos o Espírito, de modo que o Espírito envolve a nossa vida por fora e por dentro, de modo que nós estamos tomados pelo Espírito Santo de Deus. É nesse momento que o crente ele é tomado pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo passa a habitar no cristão. Amém. Conversão. Isso tem a ver também com o novo nascimento, isso tem a ver também com ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, isso tem a ver também com estar a partir de agora nas regiões celestiais em Cristo, isso tem a ver também com ser feita nova criação de Deus, as coisas velhas serem passadas e tudo se faz novo. Então aqui, no ato da conversão, o Espírito Santo age na vida do crente, trazendo o quê? Trazendo essa salvação, e o Espírito Santo passa a habitar na vida do crente. E com essa porção do Espírito, o crente é capaz de responder positivamente a Deus, obedecer a palavra de Deus, desenvolver o fruto do Espírito. O crente é capaz de ser batizado em águas, de ser incluso no hall de membros através da ceia. E o crente também é capaz
com toda essa primeira ação, primeira fase da ação do Espírito aí, o crente é capaz também de manter uma vida de santidade até a eternidade. E se quiser permanecer nesse nível, tudo bem. Agora, o Espírito Santo também é derramado na vida do crente, isso nós cremos, nós enquanto pentecostais, numa porção majorada. E nesta porção majorada, quer dizer, o Espírito Santo batiza o crente. Ou seja, é Jesus, né? Jesus é quem batiza o crente com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Então o crente é batizado no Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo quer dizer o quê? Quer dizer que o indivíduo agora, ele recebe um revestimento de poder, ele recebe um revestimento de glória, ele recebe um revestimento de autoridade de Deus e de talentos de Deus e de habilidades de Deus e de vocações de Deus e de chamados de Deus, entende? Esse segundo momento, essa segunda ação do Espírito Santo, nós entendemos que é uma majoração, que é uma abastança, nós acreditamos que é uma abundância, nós acreditamos que é um transbordar, nós acreditamos que é um plus. Por exemplo, você já está com a camisa e já está com uma blusa, mas eu venho e te coloco um sobretudo, entende? Quer dizer, é esse plus do Espírito Santo. Nós, pentecostais, acreditamos nisso, que o Espírito Santo desce sobre nós. E quais são os nossos argumentos? Bom, o texto de Joel, que diz que daqueles dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e aí fala dos efeitos da descida do Espírito Santo. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E também os servos e as servas, naquele dia derramarei do meu Espírito e eles profetizarão. Então veja que aqui tem a ver com uma descida do Espírito Santo que vira profecia. Também lá no livro de Números, capítulo 11, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre os 70, eles profetizam. E sobre aqueles 2 que ficaram no arraial, os 2 também profetizam. Quando o Espírito Santo desceu sobre a vida de Saul, Saul profetizou. Quando o Espírito Santo desceu sobre a vida de Davi, Davi não só profetizou, como dançou na presença de Deus. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Atos capítulo 2, os cristãos lá em Atos 2, o que aconteceu com eles? Eles falaram noutras línguas. Quando o Espírito Santo desceu sobre os cristãos lá na casa de Cornélio, eles também tiveram a efusão do Espírito. E quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 12 discípulos de Jesus que estavam ali em Éfeso, também o Espírito Santo de Deus manifestou-se poderosamente e eles profetizaram. De modo que nós cremos que uma coisa é a ação do Espírito capaz de nos dar vida. Uma outra coisa é a ação do Espírito capaz de nos dar a salvação. Uma outra coisa é a ação do Espírito capaz de nos dar dons, de nos dar habilidades, de nos instrumentalizar, de nos capacitar para quê? Para trabalharmos no reino de Deus e produzirmos no reino de Deus. Então, o batismo no Espírito Santo que nós cremos é esse revestimento, esse transbordar, esse dilúvio do Espírito Santo que vem sobre o cristão e faz o cristão demonstrar dons. E dentre o rol de dons, os dons ali proeminentes, ou que evidenciam publicamente o batismo do Espírito Santo, é o dom de falar em línguas. O indivíduo fala noutras línguas, ou ele pode falar variedade de línguas, ou ele pode até interpretar línguas, mas tem que ter o dom de línguas. Quando ele tem o dom de línguas, acontece o que aconteceu em Atos capítulo de número 2, tá? Outro argumento que nós usamos, além desses textos, é a própria experiência do Senhor Jesus. Por exemplo, o Senhor Jesus, enquanto Deus, ele tem o Espírito de Deus. Enquanto homem, ele nasce pelo Espírito. O Espírito é que gera o Senhor Jesus no ventre de Maria. Mas, quando chega no seu batismo nas águas, ele é cheio do Espírito Santo e começa a produzir obras gloriosas.
né? Inclusive nós temos lá em Marcos, capítulo de número 16, do 9 em diante, que diz que em nome de Jesus nós falaremos noutras línguas. E ali fala de um rol de 5 ações ministeriais que todo crente desenvolve. Então veja que quando Jesus nasce, ele nasce pelo Espírito, mas no batismo ele é tomado pelo Espírito, entende? E faz a obra. E depois ele fala para os discípulos, em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Além disso, tem uma outra questão. Quando a igreja recebe o Espírito Santo em Atos 2, é para ser uma testemunha na Judéia, Samaria e até nos confins da terra, entendeu? Jerusalém até nos confins da terra. Quando os cristãos primitivos receberam o batismo do Espírito Santo, foi para expor o evangelho com autoridade, com sinais. Assim aconteceu no período da Idade Média, no período dos pais da Idade Média, nos pré-reformadores, os reformadores, os avivalistas e assim sucessivamente. De modo que para nós, o batismo no Espírito Santo, ele tem a ver com esse evento glorioso, que é o evento de você receber esse transbordamento. Aí vem uma pergunta, será que isso é para nós hoje, ou será que isso é só para a igreja primitiva? Bom, nós acreditamos em Atos 2:39, que diz que essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, os de perto e os de longe, e a todos quanto o Senhor chamar. Então veja que se há alguém que está perto, que está longe, que o Senhor chamou, então esse milagre, essa promessa é para nós. Então você pode falar em línguas? Pode falar em línguas. E você pode desenvolver outros dons especiais e gloriosos da parte de Deus. Então nós acreditamos nisso. Bom, uma coisa que a gente sempre ensina que é importante, o dom de línguas ou o batismo no Espírito Santo, ele é capaz de salvar você? Não. Por que não? Porque Jesus fala em Mateus 7:22 em diante que algumas pessoas naquele grande dia, que dia que é? O dia da visitação, o dia da vinda do Senhor, o fechamento da história para nós. Quando chegar o dia do Senhor, o Senhor vai aparecer e vai dizer, bom, eu vou buscar os meus. Aí alguém vai dizer, eu profetizei no seu nome, eu falei em línguas, eu fiz milagres, eu ganhei almas, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí Jesus vai falar para eles, eu não vos conheço. O que é não conhecer? Eu nunca me relacionei, nunca tive intimidade com você. Você simplesmente esteve dentro da igreja, recebeu o batismo no Espírito Santo e você não permaneceu na fidelidade, porque o que salva o homem não são os dons, mas o fruto do Espírito. Não é a chamada, mas sim a santidade. Não é a vocação, mas sim a pureza. Não é o ministério, mas sim a piedade. Então, nós cremos que o batismo no Espírito Santo é um plus, é um poder para fins vocacionais, para fins de expansão do reino, para fins de testemunharmos com autoridade, com sinais, né, a respeito do reino de Deus, mas ele não gera salvação. Ele é fruto da salvação, ele é consequência, ele é efeito da salvação e não causa dela. Quem é a causa da salvação? É Jesus, que aplica a salvação em nós, mediante a nossa fé, mediante a graça, a sua generosidade. Então, veja que o batismo do Espírito Santo tem que tomar cuidado. Ele é atual e ele é para o mundo inteiro, tá bom? É sobre esse tema, o cumprimento da promessa de Joel. É o tópico primeiro da lição, que Pedro fala que cumpriu-se a promessa no dia do Pentecostes, tá certo? E que ali marcava o início de uma era que duraria até o final da dispensação da igreja. O cumprimento da promessa de João Batista, né? O João Batista fala que Jesus, ele batizaria os discípulos com o Espírito Santo e no fogo, ou com fogo, tá? E também a atualidade da promessa. Essa promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos e a todos quanto o Senhor chamar. Se você não é batizado ainda no Espírito Santo, peça para o Senhor batizar você no Espírito Santo. E você vai ver, você vai falar em línguas, vai receber essa virtude gloriosa e vai poder testemunhar do Evangelho com maiores sinais, com milagres. E você vai ver o reino de Deus se expandindo. Deus abençoe. Ósculos!